Queria trazer um pouquinho para vocês a característica de um planejamento de uma distribuidora. A distribuidora ela tem que se preocupar com todo o crescimento vegetativo de todos os seus clientes, seja residencial, comercial, industrial. Então ela se planeja a longo prazo para se atender com a infraestrutura toda essa demanda. Esse é um compromisso, e é um compromisso importante de uma distribuidora, em especial na região onde a gente se localiza, dado ao crescimento exponencial de carga, crescimento vegetativo muito grande, até pelo desenvolvimento dos estados e a capacidade até de produtiva desses estados. E aí nós temos uma característica, pessoal. Quando se fala em distribuição, média tensão, está se falando de investimentos do porte de 2,5 megawatts. Então, se pensa numa média tensão, que é normalmente os postes que estão nas ruas, se pensam da ordem de 2,5 megawatts. Na hora que a gente sobe para o ambiente de distribuição ainda, mas na subtransmissão, aí esse volume de demanda se gira em torno até 100 megawatts. Por quê? Porque essa é a característica desse negócio. No Brasil ficou muito bem definido essa característica de negócio. Cargas do porte até 100 megawatts, você comporta dentro do negócio de distribuição. Acima disso, e além de tudo, essa carga de 100 megawatts que você forçosamente vai ter que colocar lá na subtransmissão, você vai ter que também, como foi dito aqui, ter o contrato de conexão com a rede básica, porque aquele montante de demanda terá que ser acessado naquele ponto e, portanto, vai exigir a entrega daquele dimensionamento ali naquele ponto de rede básica. Então, o que nós estamos falando aqui, e tudo que foi falado aqui, extrapola muito essa questão do ambiente de distribuição também. Acho que nós estamos falando aqui de país, de uma estratégia de país. Essa carga, para vocês terem uma ideia do crescimento vegetativo, a característica da carga que está no sistema de distribuição, nós temos grandes empresas, empresas multinacionais, empresas que eu trouxe aqui de grande porte, que empregam muita gente, que movimenta toda uma cadeia sistemística lá em um desenvolvimento de uma região, e aí com cargas de 25, 9, 6 megawatts, característica desse sistema de distribuição, característica desse negócio da distribuição, ali dentro da infraestrutura de distribuição. Na hora que a gente olha para isso, e aqui eu vou pedir licença, só se eu consigo voltar aqui um pouquinho, eu vou adiantar um pouco, eu vou pedir licença para extrapolar aqui um pouquinho a análise no contexto só da distribuição. Falar um pouco mais conceitual a nível de país, porque eu acho que isso vai chegar na decisão de estratégia de país, de política pública. O Brasil teve sempre o planejamento muito bem comportado, como foi colocado aqui. Nós tínhamos grandes usinas hidrelétricas, espalhadas próximo até do centro de carga, que era na região sudeste, e isso era muito bem definido, geração, transmissão, distribuição e carga. Num dado momento, houve-se, a própria tecnologia atropelou um pouco essa questão, porque o desenvolvimento e a expansão desse negócio é muito mais rápida do que a construção de uma infraestrutura para suportar isso. Então nós vimos nascer ali um parque de geração renovável, mas nos extremos do país, no Nordeste e no Sul. O centro de carga continuava no Sudeste, o centro de carga. Então você teria que fazer essa interligação massivamente para acomodar essa carga toda intermitente que estava entrando para dar estabilidade para o sistema operar. Essa é a dificuldade hoje. Você tem muitas fontes intermitentes e elas nos extremos e o centro de carga aqui. Para piorar o jogo, entrou muita fonte intermitente dentro do centro de carga, que é a mini e micro geração distribuída. Então,
os painéis solares nas residências, na mini geração, entrou nesse centro de carga e aí a complexidade ficou muito maior, como foi mostrado aqui nas curvas. Ou seja, operar esse sistema com tantas fontes intermitentes necessita de mais interligação, necessita de mais infraestrutura para que a gente possa estabilizar esse sistema e operar ele sem causar, vamos dizer, uma necessidade até de corte de geração renovável. Agora, por outro lado, o país então tem que correr para construir essas interligações, robustecer esse sistema de transmissão, que ele estabiliza um pouco mais essa questão de fontes intermitentes com fontes e básicas, né, que para nosso favor, ela é toda renovável, é a hidrelétrica. Então, na hora que a gente olha para o mundo, nós temos alguns players de data center aqui, mas esses são poucos. O que está para entrar é muito maior. Por quê? Porque o mundo não tem essa energia renovável com essa capacidade de potência para atender isso, a não ser queimando carvão, óleo, gás, nuclear. Ou seja, ele não tem a matriz limpa que a gente tem possibilidade de expandir. Mas para expandir essa matriz, nós precisamos de ter um bom planejamento, uma política de governo, muito menos uma estratégia de país de falar, vamos absorver essa carga? Vamos. Porque para o Brasil, data center pode ser uma oportunidade, mas tenho certeza absoluta que para o data center, o Brasil também pode ser uma oportunidade. Entendeu? Porque ele não tem muito lugar para correr. Então, aqui pode ser uma combinação de duas coisas para que a gente possa criar uma infraestrutura, planejar essa infraestrutura e, através de uma política de governo e uma política estratégica, para atender essa demanda gigantesca de carga, que nós não estamos falando aqui, e muitas vezes tem muita confusão no setor, energia e potência. O problema aqui que nós estamos discutindo é potência. É você ter capacidade de infraestrutura de suportar aquela potência que não é pequena naquela localidade. E aqui eu trago o exemplo do que é isso em pouco tempo no nosso ambiente lá no Grupo CPFL. Nós temos duas distribuidoras no estado de São Paulo, a CPFL Paulista, a CPFL Piratininga. Elas são praticamente demandas solicitadas 8 GB de data center, 8 GB já, 8 gigawatt. Demanda que nós já instalamos na rede de subtransmissão, dentro já do ambiente de distribuição, que teve capacidade de absorver isso, porque chegaram com demandas de 50, 25, 10, 15 megawatts. E aí a gente conseguiu adaptar, era uma demanda compatível ao sistema de distribuição. Então, nós conseguimos pegamos já 306 megawatts. Isso já instalado, funcionando. Estamos projetando, já negociado, contratado, pedindo aqui outorgas, e já com obras em curso, seja na distribuição, seja na rede básica, para atender essas conexões, mais 528 megawatts. Então, só nessas duas distribuidoras, nós já temos 800 megawatts. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui, a cidade de Campinas levou 100 anos para atingir lá o tamanho que ela é hoje, para atender todas as residências, mais de 1,5 milhão de habitantes, indústrias, comércio, tudo aquilo. Em 3 anos, nós vamos triplicar a cidade de Campinas, nessa instalação aqui. Então, é uma carga vultuosa, isso o negócio chega. E qual é a característica ali, vocês olhando aquele gráfico de rampa ali? Qual é a característica de um data center? Normalmente ele chega com 50, mas é lógico que ele vai expandir para 100 e vai pedir 200. Então, se ele chegar com 50 na distribuição, até cabe ele. Mas na hora que ele expandir para 100, não cabe mais e 200 menos ainda. Então, nós tínhamos que pensar em algo, pessoal, em planejar. Esse é um negócio de transmissão. Esse é um negócio de conexão na transmissão em rede básica.
E aí nós temos que ter infraestrutura para suportar isso. Se a gente for olhar os prazos... Opa, agora não sei como que volta. Se a gente for olhar os prazos hoje, para você construir essa infraestrutura, não bate nem de perto do que foi falado aqui em termos de construção dessa infraestrutura de data center. Ele é muito mais veloz, é muito mais rápido, é muito mais modular do que uma construção de grandes linhas de transmissão, de planejar todas essas linhas e construir essas linhas. Além de tudo, por ser uma política de governo, tem que estar muito bem combinado com todos os órgãos de licenciamento ambiental, de fundiários, de questões jurídicas, muitas vezes, porque nós temos que ter velocidade para construir esse sistema. Senão, nós não vamos ter infraestrutura de potência para segurar uma carga com esta potência. E eu também acreditava que data center era uma carga flat. Mas com a inteligência artificial, ele tem uma capacidade de rampa, de variação, com uma potência muito grande. Então, nós vamos ter que combinar isso, não vai dar tempo das hidrelétricas, eólicas e solares atender essas variações muito bruscas. Nós vamos ter que ter bateria local, geração, grandes plantas de bateria para suportar essa rampa inicial até que o sistema se acomode e atenda esse crescimento de carga e de potência. Então, aqui é uma decisão muito dura, assim, difícil, que a gente está na distribuidora fazendo todo o possível, todas as conexões, já praticamente triplicamos a carga da região, temos mais conexões aqui solicitadas, porém esbarrou na capacidade da rede básica, nas limitações, e agora a gente precisa evoluir. E até para contribuir com o ONS, com a EPE, né, no sentido desse planejamento, nós, deparando com essa demanda urgente e emergente que vem dessas solicitações de data center, nós até, de forma muito tímida, assim, conseguimos fazer um planejamento ali, estudamos um pouco, olhando lógico, de maneira muito preliminar, muito dentro de casa, olhando essa questão de capacidade de rede básica, de capacidade, onde era o ponto da nossa área de concessão que a gente teria disponibilidade, mas não dentro da distribuidora, mas em cima, para que a gente pudesse colocar um hub de data center. Talvez isso funcione bem. Por quê? Porque você define um local, define uma potência já prévia e futura, e ali você vai crescendo modularmente e constrói a infraestrutura para aquilo. Nós já definimos isso, já estudamos isso, estamos aí com uma proposta para levar para a EPE, para o ONS, até como sugestão, como foi colocado aqui, para que a gente possa realmente atender essa demanda com um pouco mais de organização e tempo e de velocidade. E ali sim, nesse hub, vai ter que ser combinado toda essa questão de bateria, com suporte de transmissão e com, é lógico, que aí nós vamos ter que negociar com o data center, se ele tem lá as fibras e a conectividade necessária para aquele lugar ser favorável a eles. Então, pessoal, a nível de realidade que a gente vive, o planejamento do sistema elétrico, ele não pode só pensar no data center, ele tem que pensar no resto do país, que a carga está crescendo. Seja na indústria, no comércio, nas residências. O país vai eletrificar, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, o nosso consumo per capita é baixo e vai crescer. E nós vamos precisar de compatibilizar essa demanda do vegetativo com a demanda do crescimento que vem dessas fontes de grande potência, de grande volume de energia, e precisam ser atendidos de forma equilibrada entre essas duas coisas. E aí eu acho que é uma oportunidade muito rara, parabenizo aqui a ANEEL, de começar essa discussão setorial, porque essa é uma discussão que vai ter que ser bem planejada, com a execução muito rápida, para dar oportunidade, capturar essa oportunidade,
mas também abre oportunidade, que eu tenho certeza que o Brasil é uma oportunidade para o data center. E às vezes é a única. Então, é muito importante a gente capturar essas duas coisas. Então, por isso eu acho que o pessoal de data center, junto com o pessoal setorial, tem que ter muito planejamento combinado. E uma coisa que foi falado aqui hoje, previsibilidade e garantia de que aquela demanda vai acontecer por muito tempo. Porque o investimento que vai ser necessário para isso é brutal, é gigantesco para atender esse gigantismo de potência que está se vislumbrando aí. E aí, até para a questão energética, isso não tombar para a tarifa de forma asfixiante, nós vamos ter até que ter uma política de combinar, eliminar um pouco de subsídios desnecessários para compensar um pouco essa infraestrutura que a gente vai ter que criar e não onerar demais a tarifa do consumidor.